Fala, meu povo! Até tirei o pijama para vir aqui conversar sobre uma pergunta que eu recebo com bem mais frequência do que eu gostaria. Por que as pessoas ainda desconfiam da segurança das vacinas? As vacinas são seguras? A título de curiosidade, a primeira vacina da história da humanidade foi a vacina da varíola, criada em 1796. A varíola foi uma doença extremamente importante que por muitos séculos assolou a humanidade. Nessa época, se estimam que 400 mil pessoas por ano morriam de varíola. Nesse contexto, um médico inglês chamado Edward Jenner percebeu que algumas pessoas não adoeciam. Em regra, pessoas que trabalhavam na ordenha de animais. Observando um pouco mais a fundo, ele identificou que quem não adoeciam eram as pessoas que em algum outro momento das suas vidas já tinham tido a varíola bovina, uma doença de origem animal que em seres humanos se manifesta de uma forma bem mais branda. Com base nisso, este ser humano iluminado pensou: e se a gente fizer com que mais pessoas tenham varíola bovina branda, para que menos pessoas tenham a varíola humana grave? Vamos testar! E aí ele testou. Pegou pus numa pessoa contaminada por varíola bovina e injetou num menino saudável de 8 anos. Conforme esperado, o menino adoeceu. Teve varíola bovina, branda, se curou, bola pra frente. Alguns meses depois, ele pegou o pus de uma pessoa contaminada, dessa vez por varíola humana, e injetou no mesmo menino. Rufem os tambores para ver a mágica acontecer. O menino não adoeceu. E pronto, tá aí a tecnologia da vacina. Óbvio que Edward Jenner foi bastante recriminado, né? Foi inclusive denunciado na época. A comunidade científica considerou um absurdo tu injetar pus de bicho doente nas pessoas. E parando para pensar, realmente é meio doido mesmo, né? Mas absurdo ou não, funcionou. Hoje a varíola está erradicada, a casa de Edward Jenner é um museu e um dos centros de pesquisa de doenças infecto-contagiosas da Universidade de Oxford leva o nome dele. Assim como funcionou em 1796, funciona hoje. A vacina induz uma resposta imune. Nem todo mundo tem claro o que é uma resposta imune. Para tentar esclarecer, eu gosto de comparar com uma guerra. Confesso que o meu conhecimento bélico contemporâneo vai até onde eu aprendi com Civilization. E eu nunca fui uma jogadora tão boa assim. Eu fico mais na fantasia medieval. Então puxa aí da memória Game of Thrones, Senhor dos Anéis, qualquer outra produção da indústria cinematográfica ambientada em fantasia medieval e vem comigo. O invasor, vírus, fungo, bactéria, o que for, é o exército inimigo que está invadindo. O nosso sistema imune é o exército de defesa. Tal qual qualquer exército, qualquer batalha, a defesa depende do que está se apresentando na invasão. E existem muitas maneiras de defesa. Tem o pessoal do arco e flecha, tem quem vai a cavalo, tem quem usa lança, tem quem usa espada e escudo, e tem até um carinha que vai disfarçado lá na frente pegar a informação do exército inimigo. Esse é o nosso sistema imune. O que vai usar e o que vai precisar depende de quem está invadindo. São várias fases que se complementam. Quando a gente tem contato com um micro-organismo desconhecido, e por desconhecido eu me refiro para o organismo, o nosso exército não está preparado. É como se fosse uma emboscada. No meio da baderna, tem que descobrir quem é, o que está acontecendo e então definir como vai se defender. A vacina prepara o nosso exército, dá informações para o sistema imune do quem é, o que usa, o que precisa para se defender, quem é o invasor. E aí o nosso exército se prepara de antemão. Quando chega a invasão, ele já sabe quem é, já sabe o que tem que fazer. Por consequência, a resposta imune é muito mais rápida e muito mais efetiva. Muitas vezes a doença nem se manifesta ou se manifesta de maneira leve. É óbvio que hoje a gente não sai injetando pus e bicho por ninguém por aí. Evoluiu a tecnologia e evoluiu o conhecimento científico. Para uma medicação, uma vacina ser liberada para comércio, uso e distribuição, existem uma ampla testagem prévia a isso.
tanto de nível laboratorial, que são as testagens in vitro, quanto testagem in vivo, seja com animais ou com seres humanos. Quando chega na fase de seres humanos, existem pelo menos 4 fases, que a gente chama de fases da experimentação. Vale para vacina e vale para droga, para medicamento também. A fase 1 é uma fase de segurança. É feita com voluntários, onde se avalia o que tem de efeito com quem usa essa substância. Nos Estados Unidos é bem comum, quem aqui nunca assistiu um seriado em que o personagem recebia dinheiro para tomar remédio da indústria farmacêutica? Essa é a fase 1. Aquelas medicações, substâncias, vacinas que tiveram efeitos colaterais leves, brandos, moderados, toleráveis, não houveram efeitos colaterais graves, são aprovadas na fase 1 e passam para a fase 2. A fase 2 também é feita com voluntários e faz uma avaliação mais ampla de segurança e uma avaliação bem superficial de eficácia. A gente vai ver se a pessoa que está recebendo o remédio pelo menos não piora e quem está recebendo a vacina se não adoece mais do que o que a gente esperava para a população geral. Também é na fase 2 que a gente testa esquemas de tratamento, dose, intervalo entre as doses, quantas doses são precisas, qual a posologia necessária, é aqui que a gente testa. Aquelas medicações que foram aprovadas na fase 2 passam então para a fase 3. E a fase 3 é o ensaio clínico randomizado propriamente dito. Randomizado porque as pessoas são aleatoriamente, randomicamente, separadas em pelo menos 2 grupos. Um deles que vai receber a intervenção, a substância que está em estudo, e o outro que não vai receber. Aí pode receber o placebo, pode receber a medicação padrão ouro que já existe no mercado, e esses grupos vão ser comparados. A randomização, a aleatoriedade de separação das pessoas dos grupos é o que a gente tem de mais próximo de nos garantir que esses grupos são homogêneos, são estatisticamente iguais, são muito parecidos. Ambos os grupos sendo homogêneos, praticamente iguais, o que tiver de diferença entre eles pode ser atribuído com uma razoável segurança à intervenção em estudo. E a partir do ensaio clínico randomizado, de fase 3, que a gente chega em valores numéricos. Qual é a eficácia, qual é a segurança, quanto que a gente tem de efeito colateral, qual é a eficácia para caso grave, para caso leve, para óbito. É a partir daí, a comparação entre esses grupos. Aquelas substâncias que tiveram um resultado positivo e favorável na fase 3 podem ser aprovadas para comercialização e distribuição. Essa aprovação é feita pelas agências de vigilância. No Brasil é a Anvisa, nos Estados Unidos é o FDA, cada país tem o seu. E as agências analisam os estudos realizados e definem se liberam ou se não liberam. Aquelas medicações ou vacinas, substâncias que foram liberadas, passam então a um estudo de fase 4. Que em regra é feita pelas agências de vigilância também, e a gente também chama de farmacovigilância. É um estudo de longo prazo para observar como que essa substância se comporta uma vez que seu uso está mais disseminado. Efeito colateral, eficácia, que pode vir a aparecer com o uso mais disseminado. Farmacovigilância feita pelas agências sanitárias, agências de vigilância. Feito esta breve explanação, voltamos à pergunta. As vacinas são seguras? Se não fossem, a gente nem estava discutindo isso aqui. A gente só está discutindo porque elas já foram aprovadas em todas as fases anteriores e estão agora na fase 4 de monitoramento pós-distribuição. Tenham a mais absoluta certeza, alguém vai começar a rotear 5G, estava rico. Vai alterar DNA? Talvez fosse a oportunidade da vida. Vai virar jacaré? Já teria acontecido com qualquer uma das pessoas que fez parte de todas essas fases anteriores até chegar aí em ti, no interior de sei lá onde. Então, é seguro, isso só se discute porque é e já houve um extenso estudo sobre isso. Vale para medicação, vale para vacina, para substâncias a serem liberadas no mercado. Acho uma pena que não exista vacina nem remédio para ignorância. Ignorância a gente só consegue combater com conhecimento.
Espero ter ajudado. Até mais.